Capítulo 4, Audiobook 2, O Poder da Posição. Às vezes achamos que se ocuparmos uma determinada posição, isso nos dará poder, quando na verdade a posição é que pode terminar exercendo poder sobre nós. Lembro-me muito bem do tempo em que eu desejava ocupar um determinado cargo em uma igreja em que frequentava. Sabia que para ter aquele cargo eu teria de ser amada e aceita por um certo grupo de pessoas que tinham poder para votar em mim ou não. Eu fazia todos os cumprimentos corretos, enviava presentes e fazia convites para jantares. Fazia e dizia todas as coisas certas por vezes seguidas, até que finalmente consegui o que achava que queria. Depois de conseguir o cargo, descobri que não deixasse aquelas pessoas me controlarem. Elas poderiam ser muito vingativas. Havia uma mensagem silenciosa que dizia: nós colocamos você nessa posição e se você quiser mantê-la, é melhor nos deixar satisfeitos. Eu queria aquele cargo porque naquela época eu precisava dele para me se sentir valorizada e importante. Porém, ele terminou fazendo com que eu me sentisse infeliz e manipulada. Aquilo que conquistamos por meio das obras da nossa carne, teremos de manter do mesmo modo como ganhamos. Assim que fiz algumas coisas que aquelas pessoas não gostaram, todas elas me rejeitaram. Todo o nosso relacionamento era falso. Elas não gostavam realmente de mim, nem se importavam comigo. E eu realmente não gostava delas, nem me importava com elas. Aquela posição não faria com que eu me sentisse permanentemente segura e aceita, porque o meu verdadeiro problema estava dentro de mim e não nas minhas circunstâncias. Eu não precisava de uma posição. Eu precisava de uma revelação do amor incondicional de Deus. Eu precisava buscar a aprovação de Deus e não a aprovação do homem. Até que aceitemos e aprovemos a nós mesmos, nenhuma aprovação vinda dos outros nos fará se sentir permanentemente seguros. A aprovação externa que buscamos se torna um vício. Trabalhamos para conquistar a aprovação ou um elogio e nos sentimos bem por pouco tempo. E depois sentimos que precisamos de outro e mais outro. A verdadeira liberdade nunca chega até que percebamos que não precisamos nos esforçar para conseguir dos homens o que Deus nos dá gratuitamente, que é o amor, a aceitação, a aprovação, segurança e dignidade e valor. O mundo está cheio de fingimento e é triste dizer, a igreja não está imune a isso. As pessoas na igreja jogam os mesmos jogos tolos que jogam no mundo. Elas rivalizam por posição, poder, motivadas por razões totalmente erradas. Eu tinha uma autoimagem negativa, então tentava melhorar minha imagem por meio da posição. Mas o que realmente precisava era saber que eu era valiosa para Deus como pessoa, totalmente dependente da minha posição na vida. Sou a presidente do Ministério Joyce Meyer, um ministério mundial com 8 escritórios no exterior, além do escritório dos Estados Unidos. Minha posição parece importante, mas aprendi com a experiência passada a não permitir que meu senso de valor e dignidade fique atrelado àquilo que faço. Se um dia acontecer de que eu não faça mais o que eu faço hoje, quero ter a certeza e a confiança de que ainda sou igualmente valiosa para Deus, independente do meu trabalho. Eu o encorajo a não permitir que o seu valor seja atrelado a uma posição. As posições podem ir e vir, mas Deus e seu amor por você permanecem. Deus não se impressiona com as posições que as pessoas ocupam. Leia Gálatas 2:6. O ponto principal é: se sabemos quem somos em Cristo, podemos ter uma autoimagem saudável, independente da nossa posição ou do título do nosso cargo. Também ocupei uma posição em uma igreja.
Durante muitos anos, quando Deus me disse que era hora de deixar aquele cargo e dar início ao meu próprio ministério, tive dificuldades para obedecer. Na verdade, não obedeci por um bom tempo. E quanto mais eu permanecia em desobediência, mais infeliz me tornava. Eu gostava da minha posição. Tinha um título, uma vaga de estacionamento com o meu nome, um lugar garantido na primeira fila da igreja e a admiração de todos. Eu estava inserida no contexto. Eu sempre sabia o que estava acontecendo. Na verdade, eu não percebia o quanto dependia da posição que ocupava para me sentir segura, até que Deus me dizer para me afastar dela. Finalmente obedeci a Deus, mas fui profundamente abalada pelos sentimentos que experimentei depois que deixei o cargo. Ainda frequentava aquela igreja, mas me sentia realmente fora de lugar toda vez que participava de um culto. O meu lugar e a minha vaga no estacionamento havia sido dados a outra pessoa. Eu não sabia mais nada sobre todas as coisas que estavam acontecendo e não sabia mais qual era o meu lugar. Deus precisou me ensinar que o meu lugar é nele e que desde que eu saiba disso, não preciso me sentir desconfortável em lugar nenhum, nem em relação a ninguém. Você já sentiu como se todos os apoios da sua vida tivessem sido retirados debaixo de você? Se isto já lhe ocorreu, leve em consideração que Deus pode estar lhe fazendo um imenso favor. Às vezes somos sustentados por pessoas ou por posições e a única forma de percebermos isso é quando essas coisas são retiradas. Um apoio é algo que sustenta outra coisa no lugar, algo que a torna segura. Deus quer que a nossa segurança seja nele e não nas coisas. Ele é a única coisa nesta vida que não é instável, a única coisa certa e segura. Deus permite que tenhamos alguns apoios em nossa vida, enquanto estamos criando raízes nele, mas ele finalmente acaba por retirar todas as coisas nas quais colocamos uma dependência excessiva. A princípio, isso nos assusta, mas por fim acaba sendo a melhor coisa que poderia nos acontecer. Quando não temos mais ninguém, desenvolvemos um relacionamento profundo com Deus que nos ajudará a atravessar qualquer coisa que a vida coloque diante de nós. Se você sente neste instante que perdeu algo ou alguém sem o qual absolutamente não pode viver, você está errada. A única coisa ou pessoa na vida sem a qual não podemos passar de forma alguma é Deus. Ele é a nossa força, a nossa fortaleza em todo tempo de angústia, a nossa torre forte, o nosso esconderijo e o nosso refúgio. Quando perdi meus amigos e depois quando perdi minha posição na igreja, sofri tanto emocionalmente que achei que não sobreviveria. Esses acontecimentos finalmente me ajudaram a perceber que eu dependia demais das pessoas e da opinião que elas tinham a meu respeito. Eu dependia da minha posição e achava que se tivesse um cargo alto na igreja, as pessoas pensariam bem ao meu respeito e me aceitariam. Deus retirou tudo aquilo e me ensinou-me as coisas que espero ensinar-lhe neste livro. A nossa dignidade e valor, a nossa aceitação e aprovação vem dele. Se tivermos isso, teremos a coisa mais preciosa do mundo. Quando precisamos ter o que o mundo oferece para nos sentirmos bem acerca de nós mesmos, geralmente Deus reter isso. Quando não precisarmos mais dessas coisas, então Ele pode dá-las a nós, porque elas já não nos dominarão mais. Agora tenho amigos, influência, posição, autoridade e aceitação e etc.
Mas a chave para manter essas coisas é saber, sem sombra de dúvida, que não preciso tê-las para ser feliz e realizada. Estou convencida de que quando colocamos o Senhor no primeiro lugar de nossas vidas, Ele nos dá tudo o mais. Entretanto, se permitirmos que qualquer outra coisa ocupe o seu lugar, Ele ficará com ciúmes e a removerá. Se você gostou da leitura sobre o poder da posição, compartilha. Deus te abençoe.